de hoje é a carta que foi escrita por Judas, que tem como tema Lute pela Fé. Essa carta é muito parecida com a segunda carta que Pedro escreveu, que a gente já viu há algumas semanas. E ela também trata dos perigos que ameaçam a doutrina na igreja, por causa dos falsos mestres. Quem escreveu essa carta foi Judas, mas não foi Judas Iscariotes. Esse nome, Judas, é a forma grega de Judá, que é um nome hebraico que aparece lá no Antigo Testamento, era o nome de um dos filhos de Jacó. A gente já viu os filhos de Jacó no vídeo sobre Gênesis. E na época da ocupação romana, o povo foi tomado de um nacionalismo que acabou se expressando nos nomes que eles escolhiam para os seus filhos. Houve o ressurgimento dos nomes do Antigo Testamento e nomes bastante antigos, como Judá, Jacó, Miriam. Eram nomes que a gente encontrava bastante, se tornaram muito comuns na época de Jesus. Jesus mesmo era um nome muito comum ali, vem do hebraico Josué. A gente já viu a história de Josué nos vídeos do Antigo Testamento. Jacó é o correspondente grego de Tiago. Existiam vários Tiagos. Jesus mesmo tinha 2 apóstolos que tinham esse nome. Maria era um nome muito comum, que era a forma grega de Miriam, que era a irmã de Moisés. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que tinha um monte de Maria, mãe de Jesus, mulher de não sei quem, mãe de não sei quem, várias Marias. E sempre precisava explicar de que Maria estava se falando. E com Judas acontecia a mesma coisa, era um nome bastante popular. Então existia Judas Iscariotes, existia um outro apóstolo chamado Judas, que a tradição conhece como Judas Tadeu, e existia esse Judas, que era irmão de Jesus. A gente vê ele lá em Mateus 13, no verso 55. As pessoas de Nazaré, que era a cidade onde Jesus foi criado, estavam espantadas com todo o poder, com toda a sabedoria que ele estava manifestando durante o ministério dele aqui na terra, e falaram assim: não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Tiago foi o que escreveu a carta de Tiago, que a gente já viu há algumas semanas, e Judas foi o que escreveu essa carta. Tiago era o irmão que, depois de Jesus, era o mais velho, e Judas era o irmão mais novo deles. E essa carta foi escrita entre 66 e 80 depois de Cristo, provavelmente em Jerusalém. O nome dela é Ioda, que significa de Judas no grego. E Iodas, como a gente já falou, é a forma grega do nome Judá. E o verso-chave, que é aquele que resume a ideia principal dessa carta, é o versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Um jeito como a gente pode dividir essa carta é em 4 partes. A primeira, que vai até o verso 4, fala sobre o propósito dela. A segunda parte, que vai do verso 5 até o 16, contém a descrição dos falsos mestres. A terceira parte, que são os versos 17 a 23, fala sobre a nossa defesa contra os falsos mestres. E a última parte, que são os versos 24 e 25, contém uma doxologia. Doxologia é uma palavra grega que significa palavras de glória, palavras de louvor. Era uma fórmula de louvor, de adoração a Deus, e que a gente vai ler agora para você entender o que é isso. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Isso é doxologia, é uma espécie de salmo, é uma fórmula de adoração. E Jesus aparece como o protetor dos crentes, que está justamente aí, nessa doxologia. Olha o iniciozinho dela. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Jesus, ele que é poderoso para nos guardar e nos impedir de cair. E essa carta tem algumas lições para nós. A primeira é o que está no verso 4. Certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Toda a igreja tem gente assim, toda. Não adianta querer fugir. O próprio Jesus avisou a gente que seria assim. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, Jesus contou pra gente a parábola do joio e do trigo. E vamos ver o que ele contou a partir do verso 24. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O joio e o trigo são plantas que são muito parecidas, a semente é igualzinha. Mas quando elas crescem, aí você consegue ver a diferença.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mais para frente, os discípulos de Jesus perguntaram: qual é a explicação dessa parábola? E a partir do verso 37, Jesus explicou assim: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus mesmo. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, porque não serve para nada, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. Então Jesus falou: vai ser assim, é inevitável. Vai ter joio no meio do trigo, vai ter ímpio no meio dos justos, vai ser assim. E o que a gente deve fazer? A gente deve fazer o que Judas está falando nos versos 20 a 23. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. A gente deve se manter puro, continuar crescendo, como o trigo continua crescendo junto com o joio. A gente deve continuar crescendo, praticando o bem, fazendo tudo aquilo que Jesus quer que a gente faça e se desenvolva nisso. E enquanto isso, a gente deve ter compaixão, misericórdia daqueles que estão na dúvida, daqueles que ainda não sabem, nunca ouviram essa mensagem de salvação, essa boa notícia de que a gente pode ser diferente, a gente pode ter uma vida muito melhor com Jesus. É isso que a gente deve fazer enquanto espera Jesus voltar. E uma segunda lição está no finalzinho desses versículos que a gente leu agora. No finalzinho do verso 23, Judas fala assim: a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. A gente deve odiar até a roupa que os pecadores vestem, porque foi contaminada pelas coisas ruins que eles fazem. Mas a gente, ao mesmo tempo, deve ter misericórdia deles, mostrando misericórdia com temor. Essa é a diferença entre odiar o pecado e odiar o pecador. A gente não deve odiar o pecador, a gente deve ter misericórdia por ele, a gente deve amar o pecador, mas a gente deve odiar o que ele faz. Quando você vai pegar um bebezinho para dar banho, você coloca ele na banheirinha cheia de água, passa sabão, lava ele fica todo limpinho. Aí o que você faz? Ele tá ali agora numa água que ficou suja, porque a sujeira que estava no corpinho dele ficou ali naquela água. O que você faz? Você joga fora a água e o bebê? Não, você tira o bebê primeiro, você separa ele porque ele já ficou limpinho e você joga fora só a água. É a mesma coisa que a gente deve fazer em relação às pessoas. Odiar o pecado delas, aquilo que está sujando o corpo, a vida toda delas, mas amá-las, fazer todo o nosso possível para que elas tomem banho, se lavem no sangue de Jesus, possam ser purificadas e ter uma vida nova. Vamos amar o pecador e odiar o pecado. E esse foi o resumo da carta de Judas. Na semana que vem a gente vai ver o livro que provavelmente é o mais esperado pelas pessoas, o livro de Apocalipse, o último que consta na nossa Bíblia. Eu já aviso você, vai ser um vídeo longo, com muita coisa que a gente vai falar ali, mas vale bastante a pena. Eu espero você lá então.